Boa noite, pessoal. Ótimo, a Ana já tá me avisando aqui que ela também já está a postos. Só vou esperar um pouquinho o Instagram avisar vocês. Enquanto isso, eu vou abrir minha colinha aqui. Oi, Ana, já vou te chamar. Deixa eu só dar uma introdução pro povo aqui. Apesar de que não tem povo aqui. Tá chegando, pessoal. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Já vou chamar a Ana, então. Deixa eu colocar. Colocar o tema da nossa live aqui. Oi! Oi! Tudo bem, e você? Deixa eu ajeitar aqui, minha câmera tá meio molinha É, hoje. eu também tô. Acho Opa! que tá perto demais, aí fica cortado. Deixa eu afastar um pouco aqui. Nossa, deixa eu só Ana, que virar aqui, só um alegria! pouquinho, espera só um pouquinho. Tá, tá. Olha aí. Deixa eu só. Tem um ventinho Pessoal, aqui sejam. atrapalhando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, agora tá a joia. Me encontrei aqui, tudo bem, Miriene? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que essa live vai ser. Deixa eu fixar aqui só o tema da nossa live, que é Maria, modelo de mulher bonita por dentro e por fora. Eu queria que. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Está Tô ouvindo bem, tô, conseguindo escutar? Ótimo. tô. Então, deixa eu olhar minha cola. Eu já falei um pouquinho, né, nos stories, sobre como surgiu essa live, né? O tema do mês aqui no blog é Bonita por Dentro e por Fora, né? Ontem eu contei um pouquinho por que que surgiu esse nome, né? Surgiu porque quando eu tinha 15 anos, eu estava conversando com um sacerdote, que era meu diretor espiritual, e eu tinha acabado de ter uma, eu digo que é a minha conversão, né? Porque foi quando eu comecei a ser uma católica de verdade, né? Com, na verdade, com 16, né? Por aí. Ele, para tentar me explicar, né, o que eu tinha que buscar na minha vida, ele me deu o exemplo da Barbie, né? Ele disse para mim, olha, você não pode ser como a Barbie. Ela é bonita por fora, mas oca por dentro. Então, para você não esquecer disso, você vai pendurar uma Barbie na frente do teu espelho. Toda vez que você for se arrumar, você vai olhar para ela e vai pensar: eu não quero ser oca. E isso ficou muito marcado para mim. E depois disso, eu já usei esse tema para tratar, para lidar com adolescentes, fazer acampamentos com adolescentes. Mas eu quis trazer aqui para mulheres também maduras, né, esse tema, para que a gente veja a importância da beleza exterior como reflexo da nossa beleza interior, né? E aí foi quando eu te conheci, numa live com a Rafa, né? Você falando sobre as mulheres, a história do feminismo, e no final você falou de Nossa Senhora, de Maria, né? De uma maneira tão linda que eu falei assim, gente, não era nem minha intenção colocar esse tema, mas eu vou chamar ela e se ela aceitar esse tema vai entrar no mês de maio, de março. Então, assim, foi Deus, né? Então, eu agradeço muito que você tenha aceitado. A Ana, para quem não conhece, ela é mãe de quantas crianças? São três? São três crianças. Três, o Matheus, que tem 11, o Francisco tem 3 anos e a Catarina tem um aninho só. Nossa, que diferença, né? Diferença do primeiro para o Foi, a segundo, né? gente demorou, né, para dar irmãozinhos pro Matheus, demorou um pouquinho. Não, mas que bom, deu dois já. Dois, graças a Deus, uma alegria. E você é advogada, né, por profissão, mas Sou você conta um pouquinho advogada. aí. Sim, eu sou advogada de profissão. Eu advoguei por um certo tempo e depois eu parei para cuidar das crianças. Eu vim ficar com eles em casa e por causa também do homeschooling, tudo isso ajudou. Aí eu vim ficar em casa com eles, né?
Aí comecei a cuidar do Matheus, aí engravidei do Francisco, aí a vida foi tomando outras cores, né? Mas eu Aham. trabalhei um certo tempo com advogada e você falou, né, da sua experiência, né, com a religião também. Eu tive, assim, despertares para Deus. Na adolescência tive um pouco, aí na vida adulta eu me aprofundei, depois eu voltei um pouco. Então a gente foi indo e voltando, né? E eu percebo que em todos esses momentos teve uma mão de Maria nisso, né? Eu sinto essa. Eu percebi muito claro isso, sempre tinha uma presença de Maria. É um tema muito especial para mim. Eu fico muito agradecida pelo convite. A Rafa falou assim: olha, tem uma amiga minha que quer falar com você e tal. Aí, quando ela falou o tema, eu falei assim: Nossa Senhora, não tem como dizer não para um tema desse, porque eu adoro falar de Nossa Senhora. Para mim, assim, Maria é um exemplo. Eu não canso de ouvir falar dela, sabe? Eu acho que é uma riqueza muito grande que Deus deixou de exemplo para nós, né? E sempre foi assim, Ana? Ou teve algum momento assim que você fez esse clique de que ela era um exemplo de mulher para você? A minha história com Maria, eu vou dizer assim para você que ela começa quase ao mesmo tempo que a minha história com Deus. Apesar de eu ter uma família católica, eu não tive uma educação católica, né? Meus pais me levaram assim, vai fazer primeira comunhão, vai fazer não sei o quê. Mas eles mesmos, eles começaram a praticar depois que eu e meu irmão mais velho, a gente começou a frequentar a igreja com firmeza. Então eles vieram com a gente, foi curioso esse movimento. Mas eu lembro que, assim, já desde jovem, eu tinha uns 13 anos, eu fui viajar para a praia com uma amiga, e isso me marcou muito. Eu tinha 13 anos de idade, eu fui para a praia para ir para balada, para essas coisas, né? E eu lembro que ela queria ver novela todos os dias, ela queria ver uma novela, duas novelas, três novelas. Aí no primeiro dia eu acompanhei. Aí na hora que chegou na terceira novela, eu falei: Você vai ver três? Aí ela falou: Vou. Eu falei: Ai, gente, eu não aguento. Aí eu saí para caminhar. Aí no segundo dia eu falei assim: eu não quero nem ver, eu vou sair para caminhar, eu não quero ficar em casa vendo novela. Aí tá bom, fui sair para caminhar e caminhei uma hora, cheguei em casa e falei assim: e agora? O que eu vou fazer, né? Porque ela vai ficar mais 2 horas vendo novela. Aí eu lembrei Nossa. que minha mãe tinha me dado uma lembrancinha, sabe aquele terço de plástico? Bem simplesinho. E era aquele tercinho assim, como rezar o rosário. Aí eu entrei no quarto, abri aquilo e comecei a rezar. Aí no primeiro dia eu rezei um terço, falei assim: tá bom, deixa eu ver como é que reza. E assim eu fiquei na praia com a minha amiga por quase 15 dias. Então eu rezei o rosário todos os dias. Eu falei: nossa, essa oração é diferente, ela dá uma paz, a gente pensa na vida de Jesus. Eu achei aquilo muito interessante, mas eu senti uma presença diferente. E para mim, então, ficou uma oração assim que foi uma porta de entrada para Deus, assim, me chamou para refletir sobre Deus. Então, eu tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora por causa disso, porque todas as vezes que eu me vi numa situação que eu não sabia o que pedir, eu não sabia para quem pedir, eu não sabia como pedir, eu fui para ela. Eu falei: é mãe. Mãe, assim, você começou a gemer, ela já sente, né, o que você quer. Ela já fala: tá bom, já entendi, né? E vai conduzindo. Aham. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, esse lado, assim, conheci Deus pelas mãos de Nossa Senhora, né? Foi ela meio assim, que nem no milagre das bodas de Caná, né? Foi ela que chegou para mim e falou assim: olha, faz o que ele disser, vem por aqui, né? Olha, deixa que eu te mostro quem é que vai resolver seu problema. Então, para mim, sempre foi esse modelo de mulher, né? Mas eu demorei para despertar para isso, porque eu acho que quando eu me vi, quando eu despertei para isso mesmo, assim, Maria como um exemplo de mulher, foi quando eu me descobri como mãe. O Matheus devia ter, eu acho que uns 3 para 4 anos, e eu comecei a perceber que eu não tinha nunca parado para pensar em como deveria ser a minha postura como esposa, como deveria, o que a religião dizia sobre isso, né? Onde eu devo buscar um exemplo? Como eu devo ser como esposa, como companheira, como mãe? E eu entrei numa crise assim, eu falei assim: nossa, eu nunca perguntei, eu rezava todas as noites com meu filho, eu nunca perguntei assim, o que Deus espera da minha vida, da minha família, em que eu posso ser melhor? E eu lembro que era numa época de quaresma mesmo, e eu falei assim: eu não sei, minha vida tá meio solta, por onde que eu começo? Eu falei: eu começo pelo terço. Aí eu falei: muito bem, então todo dia eu vou rezar o terço. Aí todo dia eu botava o Matheus para dormir e ficava rezando o terço. Rezava o terço pela minha família, pela educação dele. E foi um despertar, né? Foi uma porta que se abriu e depois dessa época que eu comecei a mergulhar com mais profundidade, assim, com mais comprometimento, eu acho. Foi uma conversão mais profunda. Eu falei: agora eu entendi.
eu tenho um modelo de mulher, ela é um modelo totalmente diferente de tudo que eu estou vendo, porque eu estava numa fase assim, trabalhava fora, aí eu tinha realizado os meus sonhos, eu fui fazer faculdade, eu fiz direito na USP, aí eu fui trabalhar, e aí eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria me realizar na minha família, que aquilo lá era muito bom, era muito legal, estava dentro dos meus planos, mas parecia que faltava alguma coisa. Faltava uma realização como mulher diferente. Eu falei, eu tenho essas coisas, mas não era isso que eu estava procurando. E aí eu me voltei para esse exemplo de Maria. Eu comecei a rezar o terço e apareceu para mim, assim, surgiu para mim, procurando sobre educação. Eu fui achar um vídeo do Padre Paulo Ricardo com o Carlos Nadalim, falando de alfabetização. Aí no vídeo ele falava assim: sobre tal assunto, é muito interessante um vídeo que eu tenho sobre feminilidade e Nossa Senhora. Eu falei, nossa, eu quero saber o que ele vai falar de Nossa Senhora. Aí fui ver e falei assim, nossa, quanta coisa eu poderia ter melhorado em mim, né? Como Maria é um exemplo de recolhimento, é um exemplo de uma pessoa que não incomoda os outros, né? Não incomoda, não cobra, ela vai agindo Ao com contrário, né? suavidade. Então, ela é uma mulher que se faz presente pela sua doação, pela sua caridade. E eu vi que aquilo, que muita coisa precisava mudar em mim, sabe? Eu falei, nossa, mas eu vivia assim, como eu falei, né, na live com a Rafa, eu vivia assim, imersa nessa coisa da nossa cultura de hoje. Eu não sou obrigada. Ninguém merece passar por isso. Eu não mereço, eu casei para ser feliz, eu quero ser bem tratada. Não que a gente tenha que ser maltratada, né? Mas assim, eu pensava muito em mim. Eu tenho que ser servida, eu faço uma coisa aqui, então meu marido tem que me dar uma contrapartida. Eu ficava muito nessa disputa, assim, quase assim, uma checklist, vai, assim, eu fiz tal coisa, agora ele tem que colaborar. Eu já fiz tal coisa, agora ele tem que fazer a parte dele. E de repente, quando eu parei para pensar, eu olhei Nossa Senhora, eu olhei o que eu estava fazendo, eu falei, gente, não é por isso que eu estou me estressando com o meu casamento, com o meu filho, porque eu estou cobrando das pessoas quando, na verdade, eu estou aqui para servir. Quando eu começar a servi-los, eu acho que as coisas vão mudar. Eu falei, não, eu tenho que ser uma pessoa mais serviçal, mais calada, menos cobradora, menos implicante, eu tenho que ficar mais na minha. E foi por isso que eu falo, foi uma conversão, porque foi devagar, eu fui vendo assim, que eu não estava tendo aquela coisa assim, eu não estava tendo uma comunhão com Deus no meu dia a dia. A religião ficava numa gaveta, lá na missa de domingo eu fechava e ia embora. E eu falava, não, eu tenho uma religião, eu rezo antes de dormir, mas eu não tinha uma inspiração assim, que modelo eu vou seguir? Eu não estava pensando nisso no meu dia a dia. E quem me despertou para isso foi a imagem de Maria mesmo. O silêncio, o recolhimento, isso muito de guardar as coisas no coração, né? E eu tinha muito essa mania, assim, eu sou uma pessoa expansiva, então eu tinha muito essa mania de, eu pensei, eu já falei. Eu acho que eu tenho que contar, então eu vou lá e conto. Eu acho que eu tenho que pedir, então eu vou lá e peço. Eu falei, não, talvez eu tenha que ruminar as coisas um pouco mais antes de ficar apresentando, pedindo, né, dizendo como eu acho que as coisas têm que ser feitas, né? Quer dizer, as outras pessoas também têm expectativas, né? O meu marido tem expectativa, o meu filho tem expectativa, não sou só eu, né? Tem que ser servida e tem que ser ouvida. Então eu fui me recolhendo um pouco. Teve essa mudança, assim. Eu comecei a entender que tinha um modelo de vida e que esse modelo de vida ele era sobrenatural. Ela deixava traços naturais, assim, ela deixou indícios, né? Mas era um modelo sobrenatural. Eu ia precisar de Deus para enxergar, né? Eu não ia enxergar isso sozinha, só porque eu pensei em Maria. Não, com certeza não. Com certeza ela foi só uma portinha, né, para você entrar. E isso eu acho que é uma das coisas assim que eu acho mais fantásticas dela, né? Porque ela vai caladinha e na Bíblia a gente experimenta isso na nossa vida e é isso que ela faz na Bíblia também, né? As poucas narrativas que a gente tem, que são pouquíssimas, né, sobre Nossa Senhora, mostra isso, que ela leva a Jesus. O primeiro milagre de Jesus, o que foi? Maria intercedendo, Maria dizendo, olha, faz o que ele te disser, né? Ela faz isso na nossa vida, ela é essa portinha mesmo, né? E é aquela porta silenciosa, né? E eu É acho, bem e você isso. falou sobre, você falou uma coisa muito Desculpa, linda eu te cortei. não, pode falar. Você falou uma coisa muito linda na live com a Rafa, que foi sobre
a ida dela visitar a prima Isabel, né? Que você Sim, comentou. Eu falei, gente, mas que meditação linda que ela fez sobre uma passagem que não nos diz muita coisa, né? A passagem em si pode parecer assim, só ela soube que estava grávida e foi, né? Mas você ainda brincou, né? Você falou, pô, ela podia ter ido tomar cerveja com as amigas, né? Para comemorar que estava grávida. Mas o que ela fez? Ela foi servir, né? Ela era mãe do Filho de Deus, né? Tinha acabado de receber a notícia, assim, mais esperada por todas as mulheres daquela época, as mulheres religiosas, né? E o que ela fez? Pegou as trouxinhas dela e foi ajudar uma prima idosa, perdida no meio do mato, né? Porque a prima precisava dela. Né? E você ainda falou, né? Ah, eu achei o máximo, gente. Eu fiquei imaginando perfeitamente Nossa Senhora fazendo isso, dizendo para Isabel: fica quieta, fica paradinha aí, deixa que eu faço isso, né? Põe o pé para cima. E quando você falou isso, eu falei assim: gente, fantástico. A, a maneira que você soube ver o exemplo de Maria, né? Num momento assim tão. Que pode parecer tão trivial, mas que é exatamente o que Deus pede para a gente no nosso dia a dia, né? Viver sim. para servir, viver para o outro, viver com alegria, né? Porque ela não, com certeza ela não fez isso emburrada, né? Ela não fez isso pensando, ah, meu Deus, ah, agora essa velha de novo aí, tá toda doída, toda inchada, eu vou ter que fazer massagem no pé dela. Né? Ela não pensou isso. Ao contrário, né? Sim, e bem isso que você falou, assim, quando a gente tem uma devoção por Nossa Senhora, a gente percebe como as coisas acontecem com delicadeza, quando ela vai colocando coisas na nossa vida, né? Eu conversava hoje com uma amiga minha e falei, olha, tô fazendo a novena para São José, e para São José eu só faço novena, assim, coisa muito importante, porque eu sei que São José é assim, pediu, você recebeu. É uma coisa assim, de outro mundo, né? Então você fala assim, eu preciso de um pão. Você vai ganhar um pão, não é um croissant, não é uma rosquinha, é um pão. E é um só, porque você só pediu um, você só precisa de um. E é na hora, pediu, ganhou, né? Eu vejo que cada santo, eles têm assim, não é bem assim? Eles têm esse Mas carisma, você assim, sabe de que você falou aí atender, né? agora, eu lembrei que eu pedi meu marido para São José. E eu fiz uma lista. Pequenininha a lista. Mas olha, é a lista. São 5 características que eu falei assim, ó, essas 5 que você falou e agora eu achei graça porque eu fiz uma lista assim. Precisa ser isso, isso e isso. Se puder, também tal coisa. O se puder não veio quase nada. Mas é assim mesmo, né? Ele é bem O assim. próximo pedido Deixa eu eu já ver se sei que tem que ser bem precisa. específico. É, bem assim, São José é bem assim. Você peça o que você precisa. Se você pedir a mais, você não vai ganhar. É Bem bem pai, assim, ele né? é aquele pai provedor, né? Não, minha filha, isso você não precisa, mas pode levar esse marido aqui. Você vai levar, mas tudo isso não tem necessidade. É esse aqui. É bem assim. Exatamente. Eu sinto que cada santo atende a gente com o carisma próprio dele. E Nossa Senhora, ela é essa presença assim, que eu sinto assim, ela vai mudando devagar, ela não incomoda, ela vai ali, ajeita uma coisinha aqui para você, ela vai ali, ajeita outra. Quando você vê, tá tudo arrumado. Quem fez isso? Ah, é a devoção por Nossa Senhora, com certeza. E ela tem esse caráter silencioso, né? E você falou sobre essa meditação, né, a respeito da visita para Isabel, né? Eu lembro assim que Nossa Senhora ela sempre foi me marcando em muitos momentos na minha vida. Quando eu estava grávida do Francisco, o meu irmão mais velho me convidou para ir para a Rússia com ele. Ele foi lá passar uns meses de férias. Ele falou: estou muito cansado, trabalhei exaustivamente, quero passar férias, tal. E eu estudei russo uma época, né? E ele estava estudando, ele falou assim: você vem me visitar. Então eu achei assim super legal. Falei: nossa, eu vou, né? Vou fazer companhia para o meu irmão, a gente vai passear, vai conhecer a Rússia. E eu lembro que a gente entrou numa igreja, que assim, era uma igreja em São Petersburgo, era para visitação, então eu falei, é um lugar importante, mas eu fui assim, grávida, fazendo homeschooling, eu não tive tempo de revisar nada, de estudar, fazia muito tempo que eu não via, então eu cheguei lá falando tudo errado, não entendia nada, até eu me adaptar eu já estava voltando. Mas eu cheguei lá, não deu tempo de estudar nada, então eu cheguei nos pontos turísticos e, assim, eu sabia meia dúzia de coisas, aí eu entrei nessa igreja, cadê a imagem dela? Eu vou até pegar porque é linda. Nessa igreja de Nossa Senhora de Kazan. Kazan é uma cidadezinha do interior da Rússia. Olha que imagem linda. É a imagem que tem lá na igreja.
É muito linda, são muitas... depois eu conto a história dela, mas achei muito lindo que eu não sabia a história. E aí eu entrei na igreja e eu vi uma fila, assim, para ver uma imagem. Aí eu falei assim, nossa, e meu irmão falou, a imagem de Nossa Senhora de Kazan, é como se fosse Nossa Senhora Aparecida para eles. Eu falei, que interessante, uma igreja linda, tal. Falei, muito bem, vou entrar nessa fila. Ele estava conversando com os amigos, eu falei, vou entrar na fila, ele está conversando mesmo. E aí eu falei, vou fazer uma oração. Muito bem, na hora que eu cheguei diante daquela imagem, em ouro, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu senti assim, como se eu tivesse visto, assim, sabe, num piscar de olhos, assim, um relance, se eu tivesse visto um pedacinho de Nossa Senhora. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, o que foi que eu vi, sabe? Na hora que chegou a minha vez, eu olhei e fiquei assim, eu vi alguma coisa. E o que eu senti ali, eu fiquei anos pensando assim, porque eu senti uma coisa que eu não sabia definir. Aí um dia eu estava lendo um livro de Santo Afonso de Ligório, que chama Glórias de Maria. Ele fez para explicar a origem do... Ele explica como que é a oração da Salve Rainha. E aí no meio ele fala assim que Nossa Senhora, o que atraiu o olhar dela para Deus, não foi a pureza virginal dela. A pureza, o que atraiu Nossa Senhora para Deus, e ela fala, né, no cântico dela, foi a pequenez dela. Então, essa humildade, essa postura de estar sempre buscando o que é do próximo, nunca querer nada para ela. E eu falei, nossa, foi exatamente isso que eu senti na hora que eu olhei para Maria, eu não sabia definir. Na hora que eu vi a imagem, eu falei assim, nossa, ela nunca fez nada. Essa luz, aquele brilho, aquele ouro todo iluminando ela, um monte de joia preciosa em volta. Eu olhei e falei assim, tudo isso não é dela. Tudo isso é só de Deus. Eu olhei e falei assim, nada do que tem de bonito nela é dela. É tudo dado por Deus. Você sumiu para mim. Voltou. Voltou. Você sumiu e voltou. Eu ia falar a mesma coisa. Agora tá jóia. Sumiu e voltou. Pronto. Agora ficou bom. Mas eu olhei e falei assim, todo esse brilho dela não é dela, não pertence a ela, é de Deus. Ela tem toda essa glória porque ela não quis nada para ela. Ela quis fazer a vontade de Deus, que sabia que a vontade de Deus que era perfeita. Ela nunca se preocupou em buscar o lugar dela. Ela estava sempre servindo, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre se preocupando com o próximo e não com ela mesma. Então, essa glória que ela alcançou no céu, isso tudo é porque ela obedeceu. É porque ela falou, nada é para mim, é tudo para o Senhor, tudo para o próximo. Eu vou mostrar a imagem, porque eu acho essa imagem muito linda. Ela, no original, ela é toda assim em ouro, é toda dourada, é uma placa de ouro assim, é maior, do tamanho da gente, assim, quase assim, do nosso rosto. Tamanho de um busto. E esses brilhinhos aqui que a gente vê, que tá brilhando muito por causa da luz, né? São joias que os guerreiros da época, os czares, eles iam colocando nela como homenagem pelas vitórias alcançadas, pela proteção do povo. Então, os ricos, os nobres, iam colocando pedras preciosas. Então, a gente chega lá, tem um monte de aliança, de anel, pedra. É lindo, é muito lindo. E ela tem um corte aqui no meio. A história dela é muito bonita. Ela é cortada aqui no meio, porque essa imagem foi roubada pelos comunistas em 1917 ou 1918, e eles destruíram e ela desapareceu. Ela foi reaparecer, acho que na década de 70, eu acho, em Fátima, num leilão. E aí um católico comprou e levou para o Vaticano, e entregou para o Papa João Paulo II. E aí o Papa João Paulo II, que tinha toda aquela dificuldade, né, da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica, ainda mais por ele ser polonês, e eles terem liderado a União Soviética, ele tentou entrar em contato e aí depois ele devolveu para a Rússia, né? Ele conseguiu entrar em contato com eles e devolveu. Eu falei assim, gente, aí que eu gostei mais. Quando eu entrei lá, eu não sabia. E a festa dela é no dia do meu aniversário. Eu falei, gente, é demais, assim. Eu falei, eu não poderia ganhar um presente melhor, sabe? Falei, nossa, foi assim, me valeu a viagem toda. E eu fiquei com aquilo, né? Quando eu li o livro de Santo Afonso de Ligório, eu falei assim, é isso. Era isso que Deus queria que eu tivesse enxergado naquela hora, que a glória de Maria é toda de Deus. Que essa é uma vida que glorifica a Deus, não é uma vida assim, em que a gente busca servir o próximo. Então, quando eu entendi essas coisas, eu comecei a ver que isso perturbava meu casamento, tá? Cobrando coisas, tá querendo que tudo fosse justo, sabe? Eu fiz isso, eu mereço aquilo. Eu me dei naquilo, eu quero receber aquilo. Eu falei, não, mas é exatamente isso. É na hora que você começa a servir, a sair de você, a ir para o próximo,
o ambiente todo vai se equilibrando, né? Eu percebi que quando eu tomei essa atitude de doação no meu casamento, meu marido também começou a ver, nossa, tá aí uma mulher que merece o meu respeito, olha como ela faz as coisas por mim, né? Tá aí uma mulher que merece um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor, um pouco mais de doação. É uma cadeia de amor, né? Então, quando a gente começa a se doar pelo próximo, a gente inspira, né? Às vezes é um sacrifício pequenininho, mas se a gente faz isso com o coração em Deus, as pessoas sentem, porque ali não é só a gente, não é a gente fazendo, né? Hoje eu tenho essa consciência, antes eu achava que eu estava melhorando, e hoje eu vejo que não. Tudo aquilo que a gente faz de bom é como essa glória de Nossa Senhora, nada é dela. Ela não tem ela não tem nenhum poder, né? Toda a graça que ela tem, todo esse ouro, esse brilho que ela recebeu no céu é porque ela serviu, né? Deus, ela deixou que Deus fizesse ela uma pessoa melhor. Ela deixou que ele transformasse ela numa serva, né? Numa pessoa que quer servir. Então, fiquei sabendo que eu vou ser mãe do Salvador. O que eu vou fazer? Vou chamar as amigas para comemorar? Vou fazer uma festa? Vou contar para minha mãe? Vou fazer um bolo, né? Não. Eu vou ajudar minha prima. Minha prima está precisando de ajuda, né? Ela está lá esperando por mim, né? Ela já está grávida, ela está mais para o meio da gestação, está precisando de ajuda. Então eu vou lá atrás dela. Quer dizer, ela nem pensou nela mesma, né? Ela poderia ter pensado, né? Uma pessoa normal, assim, que não fosse tão, né, cheia de Deus, pensaria, não, eu vou comemorar, eu faço um bolo e depois eu vou lá. Não, ela saiu às pressas, né? Nossa, minha prima precisa de ajuda. Então, esse coração não tem como não ser um exemplo, né? E eu fico pensando assim, no quanto que Deus quis, no quanto que Deus encobriu a vida de Maria, né? Como você falou. A gente não tem muitos relatos sobre a vida dela, a gente não sabe como era a vida particular da família de Nazaré, né? A gente não tinha essa visão, mas Deus quis que fosse assim, né? Ele quis encobrir isso, né? Eu acho que ele realmente queria que a gente visse, que a gente parasse para pensar no quanto é glorioso, no quanto pode ser glorioso e quanto pode ser santa uma vida particular, né? Que às vezes a gente quer assim, eu quero ser muito louvada pelo meu trabalho, eu quero ser reconhecida quando eu limpo a casa, porque eu limpo a casa e ninguém repara, eu faço não sei o que, ninguém repara, eu trabalho, eu quero ser elogiada. Tá, mas aquilo que ninguém vê, aquilo que só a Deus se oferece, tem um valor muito maior para Deus, né? Para a gente pode ter um valor pequeno, né? A gente fala, eu queria que me elogiassem. Mas para Deus isso tem um valor enorme, né? Aquilo que só a Deus se oferece, né? É um sacrifício que só Deus viu, né? Por exemplo, você pega o sacrifício de Caim e Abel. Ninguém viu, a gente lê na Bíblia, a gente não vê qual é a diferença entre um e outro. Deus viu. E ele soube reconhecer o coração, né? Estava no coração de Caim e Abel a diferença. Não está ali descrito. Então, assim, é o valor daquilo que se oferece só a Deus, daquilo que ninguém vê, aquilo que é puro, né? Por isso que é a pureza de Maria, né? A pureza que é tudo por Deus, não é por ela, né? Esse exemplo, assim, eu acho que a vida de Nossa Senhora, a imagem dela, se a gente for ficar pensando como será que foi, né? Como será que ela vivia, é uma riqueza sem tamanho, assim, é sem tamanho. Poderíamos fazer, assim, muitas lives, né? Escrever livros e livros e não acabaria nunca, né? Você falou isso do oculto, né? E do só Deus conhece o nosso coração. Eu lembrei de duas coisas. Uma foi da minha avó, né? Porque a minha avó, era de uma cidade pequena, foi morar numa cidade na periferia do Rio, né? E nunca saiu do país, né? Mal saiu do estado para conhecer qualquer outra coisa. Mas ela faleceu há 2 anos. E não tem nenhuma vez que eu fale da minha avó, qualquer TBT que eu coloque, ou qualquer stories que eu faça, que eu comente alguma coisa dela, que não tem alguém, e não é só uma pessoa, são várias geralmente, que fale, nossa, tua avó era uma pessoa assim, 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 tua avó fez isso, tua avó fez aquilo. Porque era isso, ela era aquela mulher, como Maria, né? Fazia o pequenininho, mas fazia com um amor tão grande, né? Que ela marcou profundamente, mas profundamente, a vida de toda a nossa família e de todas as pessoas que cercavam ela. Então eu vejo nela, assim, realmente um modelo de uma mulher que soube seguir esse exemplo de Nossa Senhora, né? Que soube fazer
do pequeno, que era fazer sempre o mesmo pudim, o mesmo com arroz com feijão, o mesmo franguinho com molho, que ela sabia que a gente gostava, mas com um amor tão grande, né? E soube ser um testemunho de uma mulher de oração. A minha avó nunca, nunca virou para mim e falou assim: você tem que ir na missa, você tem que fazer oração, você tem que rezar o terço. Nunca. Mas quando eu era pequenininha, era ela que me levava na procissão de Nossa Senhora de Fátima. Era na casa dela que eu via no Sagrado Coração, a Nossa Senhora. Era na casa dela que eu chegava e tava a missa lá na televisão, né? Na época que o pessoal ainda assistia a missa pela TV, né? Que agora a gente liga o YouTube qualquer horário do dia. Ela tinha o horário dela da missa, que ninguém podia interromper, porque era o horário que ela ia assistir a missinha dela. Ficava doida se a gente chegava atrasado na missa. Então, assim, é uma mulher que soube fazer isso que Maria fez, né? No pequenininho, do dia a dia. E lembrei de um post da Araceli, que eu não sei se foi ontem ou foi hoje, que ela falou do perrengue que ela estava lá vivendo, que as crianças ficaram doentes, né? Acho que 3 de uma vez, um negócio assim. E que ela ficou 3 noites sem dormir, né? E ela fez, nossa, ela fez quase uma poesia, né? Não sei se você chegou a ler já esse post dela, mas foi quase uma poesia aquilo ali, né? De tão lindo e tão profundo que ela falou de uma situação que toda mãe se identifica. Toda mãe se identifica com esse, poxa, achei que hoje eu ia dormir, mas não, porque fulano ficou bom, mas ciclano já caiu de cama, né? Ou aqui em casa, né, que eu tô com uma bebezinha de 6 meses e um de 4 anos. Aí a bebê hoje dormiu a noite inteira, mas o garoto resolveu acordar de madrugada com medo, e aí? Né? Ou acontece alguma coisa nesse sentido. E a gente tem duas opções, duas atitudes que a gente pode ter diante de um momento desse. Ou a gente vai ficar reclamando, né, resmungando e contabilizando, né? Ou a gente vai fazer com amor, né? Que foi o que você falou. E tem me ajudado muito a pensar em Nossa Senhora também, nesse momento, né? Porque meu marido falou assim, não, você faz assim, ó. Quando você for dormir, os homens, né? E a mente prática deles. Quando você for dormir, você conta, você vê que horas que você foi dormir. E aí você conta quantas horas de sono você precisa e coloca o despertador, para você não ficar dormindo pouco. Foi fofo, né? Mas também não dá para fazer isso todo dia. Primeiro, porque se eu for ficar contabilizando, vai ter dia que eu vou acordar às 10 da manhã, aí desanda tudo, né? E segundo, porque eu percebi que eu estava ficando mais cansada. Porque eu comecei a contar quantas horas eu tinha dormido. E aí pronto, no dia seguinte você tá um trapo, né? Porque você, em vez de você simplesmente se entregar por amor, né? Você está contabilizando quantas vezes você acordou, se você está cansado ou não. Se, ai meu Deus, eu sou uma pessoa que eu preciso de 8 horas por noite normalmente, né? Senão eu fico um caco depois. Se eu tiver vários dias, várias noites de sono mal dormidas, aí é um desastre, né? Mas eu acho que Deus dá uma força pra gente como mãe, né? Que é uma coisa assim, para mim não tem explicação, né? Quando eu acordo para cuidar de um filho, não é a mesma coisa fui dormir tarde porque eu estava fazendo uma live, né? É diferente, né? Parece que o amor ele dá uma outra maneira de ver as coisas, né? E é isso que ela ensina pra gente, né? A Maria fez isso assim. Enquanto você falava aí também da Laí no visitar a Isabel, eu lembrei das bodas de Caná, que é uma passagem que me marcou muito, porque a experiência que você teve na Rússia eu tive em Lourdes. Uma experiência muito forte mesmo. Era uma época que eu estava um pouco afastada de Maria e eu achava que ela não me fazia falta, porque eu estava muito bem com Jesus. E eu estava, era papo reto, né? E eu tive uma experiência tão forte, né? Da presença dela maternal mesmo. E a frase que eu escutei foi: enquanto eu ia, eu esperava, porque ela tem aquelas. Você já foi a Lourdes? Não. Não. Eles têm o que eles chamam de piscinas, que na verdade são banheiras, né? Que eles canalizaram a água da fonte, né? E os enfermos podem mergulhar naquelas banheiras, né? E existem curas, né? Físicas, mas
com certeza a maior cura de todas é a cura espiritual que tem ali, né? E eu tive a graça de, apesar de não estar doente, poder entrar na piscina, né? E enquanto eu estava indo, as pessoas estavam rezando o terço em vários idiomas, é a coisa mais linda, né? E quando eu cheguei perto, eu só conseguia rezar aquela música Mãezinha do Céu. Eu falei assim, gente, virei criança de novo. Eu não conseguia pensar nada, eu não conseguia rezar nada. Eu só conseguia lembrar dessa música. Foi uma coisa assim, meio louca, né? E depois que eu mergulhei, que assim, na verdade é um segundo que você entra e sai, eu fui para a gruta e eu só conseguia pensar. A única frase que eu conseguia dizer para ela, enquanto eu esperava para esse momento, era: eu não sei o que eu preciso, mas você sabe qual é o vinho que eu preciso, né? Eu não tenho mais vinho. Você sabe qual é o vinho que eu preciso. Era uma coisa que eu lembrava. E realmente ela soube qual era o vinho que eu precisava, né? Naquele momento, eu senti realmente um momento de cura espiritual muito forte, né? Que eu não posso contar exatamente aqui, porque é pessoal demais. Mas a partir daquele momento eu também senti que ela me acolheu, né? E eu penso muito nessa passagem das bodas de Caná, né? Essa situação do vinho, exatamente com o que você falou da humildade dela, porque Jesus virou para ela quando ela falou, olha, eles não têm mais vinho, e virou para ela e falou assim, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Ela podia ter ficado, e Jesus falou assim, porque a mulher é cheia de mimimi, né? Eu tenho nervoso, né? Ele me disse isso, meu filho ingrato, não fala direito comigo, né? Eu que levei 9 meses na minha barriga. Ela podia ter feito, né, um dramalhão, ter ido chorar no canto e nada teria acontecido. Mas ela simplesmente olhou e falou assim: eu sei que ele pode fazer isso. Então ele vai fazer. Que é meu filho, eu vou mandar. De certa maneira, Exatamente. assim, com muita humildade, né? Mas ela fez Isso, isso. né? Olha, façam tudo o que ele disser. Como se ele não tivesse falado nada para ela, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente entende, né, como a intercessão dela e como a humildade dela. Ela pede com tanta convicção que mesmo que Deus dê uma patada nela, né, e diga não é a hora, ela vai interceder e ela vai pedir com um jeitinho e ele vai ser obrigado a fazer o milagre. Né? Eu acho que é isso que Sim, né? acontece na vida de Ela todo mundo. definiu, né? Ela definiu, né? Esse é o momento, né? Claro que ele é Deus, tal, mas assim, ela definiu, olha, pode começar, né? Está iniciada a temporada de milagres, né? Começa a sua vida pública hoje, né? Ótima oportunidade, pode começar, né? Exatamente isso, olha. Sigam ele, pode fazer, né? Façam o que ele disser. Tá resolvido, já resolvi. Exatamente essa humildade, né? Esse silêncio, essa delicadeza, né? Esse servir o próximo. É muito forte para mim. Todas as vezes que eu me aproximei de Maria, eu tive experiências assim de transformação, transformação da família, transformação do coração. São experiências de transformação, porque ela é exatamente isso. Ela reconhece o vinho que você precisa ter, né? Qual é o vinho que você precisa ter? O que você precisa, né? Ela tem essa visão, né? Ela tem essa visão. Eu vejo bem isso, assim, eu gosto muito de meditar, de pensar sobre como teria sido essa vida deles, né? Como que era essa vida silenciosa que Deus cobriu tanto, né? Eu gosto muito de ler sobre Nossa Senhora, né? Assim, eu sempre falo que eu tenho livros de Nossa Senhora que eu prefiro nem terminar, assim, eu tô muito cansada, falo, ai, nada me agrada hoje, sabe? Não deu tempo de rezar o texto, não deu tempo de ler nada, tal. Eu pego um livrinho de Nossa Senhora e leio um pouquinho antes de dormir. Olha, um livro que fale bem dela, eu leio, parece que eu fui ver assim, parece que eu fui ver o mar, sabe? Que eu vi uma paisagem, que eu relaxei, que eu descansei, porque ela é essa criatura que de todas foi a que Deus escolheu para mãe, né? Então, nela existe uma dignidade muito maior do que nas outras criaturas, né? Ela é aquela que Deus escolheu para ser mãe. Então, se tem Rebeca, se tem Sara, se tem Esther, que tem virtudes, ela tem a virtude de todas essas, né? Se tem Abraão, que tem virtudes, se tem todos os grandes profetas, ela tem todas essas virtudes nela, né? Ela é a cheia de graça, né? Eu gosto muito de pensar assim, como pode ter sido esse lar de Nazaré, né? Como era essa família, como era o dia a dia deles, justamente por isso que eu te falei,
que eu acho que a gente tem uma... A gente às vezes esquece, a gente pensa sempre em realizações, em coisas grandes que a gente pode fazer, a gente sempre pensa em metas, né? Ah, minha meta de 2021 é isso, minha meta é aquilo, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, eu vou realizar. E às vezes é bem isso que você falou, o exemplo da sua avó. Ela não foi lembrada por coisas gigantescas, ela foi lembrada pelo toque pessoal. Cada vez que alguém passava no caminho dela, recebia um toque pessoal, recebia um olhar, né? Tinha essa parada, olhar qual é a necessidade dessa pessoa. Ela está aqui buscando um conselho, eu vou dar um conselho e vou dar um ombro amigo. Esse toque, né? Esse buscar o próximo, né? Isso de você santificar as pequenas coisas do dia a dia, né? A gente não encontra nenhum santo da igreja que seja santo só nas grandes coisas, né? Se a gente vai ver a história de qualquer santo da igreja, sei lá, São Maximiliano Kolbe, que se entregou por uma pessoa que ia morrer no nazismo, né? Se entregou para salvar uma família, para não separar uma família. Ele já tinha uma vida de santidade nas pequenas coisas. Naquele momento, assim, ele teve uma oportunidade de fazer algo grande, mas ele poderia ter continuado levando uma vida de silêncio, né? Se a gente vai ver, por exemplo, ano passado eu fui fazer um retiro, comprei um livro de Santa Teresinha. E a vida dela era muito banal. Ela lavava pano, ela cuidava da horta, era uma vida muito banal. Como uma pessoa assim pode ser santa? E não só santa, doutora da igreja, quer dizer, ela descobriu algo novo que acrescentou na doutrina da igreja. Então, ela teve uma revelação pessoal a respeito da doutrina, da vida com Deus, que ensina as pessoas, né? Que serve para ser ensinado. O que ela vivia? Ela vivia justamente isso, né? Essa coisa de cada momento tem que ser feito com amor, cada coisa tem que ser santificada, né? Então, cada trabalho tem que ser feito com amor, pensando no próximo. É uma visão muito mariana das coisas, né? Como que pode Jesus ter sido esse homem? Como que pode essa família ter sido tão santa, né? São 30 anos encobertos, né? A vida dele particular são 30 anos encobertos. Quanta coisa aconteceu ali, né? Eu fico pensando sempre nisso. Eu fui a um retiro e o padre falou isso. Ele falou, olha, Deus cobriu com um véu, porque tudo aquilo que é precioso para Deus, ele cobre, né? Tem certas coisas que são mistério e eu acredito que sejam de propósito para que a gente perceba. Ali existe um tesouro, né? Então, tem horas no Evangelho que a gente vê que brilhou uma luz e aí você viu Jesus transfigurado. Quando o Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora, diz que isso desceu como uma sombra, né? Não é para ninguém saber o milagre que ele fez nela para que ela gerasse Jesus. É um mistério, então ele cobre com uma sombra. E eu vejo assim mesmo, a vida de Nossa Senhora ela é coberta com uma sombra, né? Mas eu imagino que deva ter sido assim uma vida de muita virtude, de muita doação e uma vida assim. Como que eles passaram 30 anos incógnitos? Assim, ninguém sabia que Jesus era Deus. Ninguém percebeu que ele era Deus. As pessoas conviviam com ele e não percebiam. Porque eles eram pessoas simples, né? Eles eram muito caridosos, mas eram pessoas de uma vida simples. Então, não eram coisas vultuosas e milagres gigantescos, não. Era a santificação das coisas simples mesmo, né? E é isso que fica, né? Então, eu vejo assim, na vida de Nossa Senhora, essa grandiosidade, essas glórias, todos esses louros, né? Essa coroação no céu, tudo isso vem de saber levar a simplicidade com grande riqueza, né? Então, assim, com a riqueza do amor, a riqueza da presença, de colocar o coração naquilo que está fazendo, porque a gente pode, Miriane, a gente pode fazer as coisas com raiva e pode fazer com amor, né? É o que eu até falei na live da Rafa, às vezes você que tem criança pequena, você sabe que às vezes a criança está agitada, você vai trocar o bebê rápido, ou você vai fazer alguma coisa rápida, às vezes são 5 segundos que você para, acalenta, fala com uma voz calma, você muda o estado de espírito do seu filho, né? Totalmente. Aquele olhar, você colocou amor, você não cumpriu uma meta. Você tinha que alimentar aquela criança, você tinha que dar um banho, você tinha que vestir para sair. Você podia parar 5 segundos e tocar no ombro do seu filho, né? Olha, Davi, tá tudo bem, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer as coisas no horário que você planejou, tá bom? Não se preocupa. Isso muda o estado de espírito da criança. Essa presença, eu acho assim, essa presença nas pequenas coisas, que olhar para Nossa Senhora, eu acho que pode nos inspirar, né? Com certeza. Esses dias eu estava conversando com meu marido, né? Falei assim, eu quero ler livro de mulheres santas que foram casadas.
porque eu li tanto já, tanta coisa, mas era um monte de freira e elas tinham visões e coisas extraordinárias, né? Eu adoro Santa Teresa, por exemplo, ela tem umas frases assim engraçadíssimas, me identifico muito com ela em muita coisa, mas ela era freira, ela vivia para Deus, né? É diferente do nosso dia a dia, que às vezes a gente tem que rezar o terço colocando uma criança para dormir, fazer a meditação enquanto amamenta a outra, né? A gente tem que se virar nos 30 para manter uma vida de oração, para manter a vida de graça, para ter uma vida de Eucaristia, porque não dá para ir à missa todo dia, não dá para fazer a adoração na hora que a gente quer, nem o tempo que a gente quer, nada, né? E quem é a primeira de todas as que a gente tem que olhar? Maria, né? Então, eu lembro que você na live comentou isso, né? Você meio que descreveu ali a dinâmica familiar da família de Nazaré e eu achei incrível. Eu falei assim, é isso, a gente tem que sempre buscar ter esse olhar, né? Pensar como Maria faria isso, como ela teria a casa dela, né? Como ela se esmeraria para fazer a cama dela, né? Como ela olharia para José, né? José lá trabalhando, cansado, quando ele chegava em casa, o que ele encontrava, né? Encontrava uma mulher toda desarrumada, né? Cheirando a leite. Na fase da amamentação, eu já penso logo nisso, né? Ou encontrava uma mulher bonita, né? Serena. Olha, desculpa, atrasou o almoço, mas é porque Jesus quis mamar, né? Fazer o quê? Acontece, né? Porque assim, o nosso dia a dia, ele é muito atribulado, entre aspas, quando você tem crianças em casa, porque você falou de planejamento, pelo visto que você gosta de planejamento que nem eu, né? Mas assim, eu tenho a rotina, eu tenho tudo organizado, tudo cronometrado, saiu daquilo ali, o almoço não saiu meio-dia em ponto, eu já... E tô atrasada, né? Mas tô atrasada por quê? Né? Tô atrasada porque minha filha quis mamar, meu filho pediu atenção, né? Aconteceu alguma coisa, né? Então, o quê? Meu marido vai vir e vai me encontrar descabelada, gritando com todo mundo, ou, né, vai me encontrar como Maria, com um sorriso, olha, desculpa, saiu atrasado, mas tá gostoso. Fiz por amor, né? E o que você falou, eles se dão conta quando a gente faz, assim, colocando o nosso amor e é diferente quando você faz por amor a Deus, né? Quando você entende que aqueles pequenos sacrifícios que a gente faz no dia a dia, eles estão nos unindo a Deus, eles são sacrifícios agradáveis a Deus, né? Uma noite mal dormida é um sacrifício agradável a Deus. Não cumprir o teu cronograma, né, de homeschooling, porque um filho ficou doente, que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, ou eu, né, no, a minha rotina, né? Que tem que estar aqui a minha rotina pegada. Olha, não estou mentindo, a minha rotina está pegada aqui. Olha que delícia. Mas não cumprir aquilo ali, tudo bem. Aquilo ali é só para você se guiar, mas as pessoas estão na frente das coisas, né? Então, Maria nos ensina isso com a vida dela. Com isso, né? Eu lembro que você falou que José deve ter feito um bercinho, Maria um enxoval, e de repente, bora fugir. Todo mundo saindo daqui. Vamos, o menino Jesus vai nascer aonde? No estábulo fedorento, né? Imagina, é porque às vezes a gente vê aquele presépio tão bonitinho no Natal, né? E a gente não sente o cheiro do... Eu sempre penso, gente, como deveria ser o cheiro desse lugar, né? E Maria teve o Filho de Deus ali, né? Então a gente aceitar essas circunstâncias que parecem tão loucas no dia a dia, como ela, já vai mudar a nossa visão de mundo, né? Completamente. Sim, porque a gente tem que passar por essas coisas, né? Isso que eu vejo, a gente vai ter que passar pelo atraso, os atrasos vão acontecer, o cronograma vai sair da linha, porém, a gente pode colocar uma disposição interior boa. A gente já vai ter que passar pelos problemas, a gente pode passar por eles transformando eles numa coisa boa. Ou a gente pode passar carrancuda, né? Você falou, Nossa Senhora estava toda desleixada? Não. Quando Jesus morreu, né, os soldados romanos falaram, nossa, olha essa túnica, não vamos rasgar. Vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Quer dizer, um soldado romano, alguém que era razoavelmente bem pago para a época, né? Não era um povo escravizado, né? Eles eram um povo livre. Um soldado romano quis a túnica de um homem pobre,
Quem fez essa túnica? Provavelmente Nossa Senhora, né? Quer dizer, ela se esmerava no que fazia, né? Então, era uma túnica, talvez, simples, mas era bem feita, né? Então, uma pessoa que se esmerava em fazer as coisas com amor, né? Sempre o melhor possível, né? A gente já vai ter que fazer as coisas mesmo, né? Então, vamos passar por isso com uma disposição melhor. Isso faz a gente mais forte, né? Isso nos fortalece. Você sabe que no último retiro que eu fiz, eu tive justamente isso que você está falando foi muito forte para mim. E uma das perguntas que eu me faço todos os dias de noite, antes de dormir, no meu balanço é: hoje eu amei e fiz tudo com o mesmo amor e o mesmo esmero que Maria fez, a túnica de Jesus? Porque se a resposta for, às vezes eu chego no final do dia e falo, putz, o dia hoje foi um desastre, não fiz nada do que eu queria fazer, né? Deu tudo errado, andou com roda quadrada. Quando eu faço essa pergunta no meu balanço da noite, eu falo, gente, o dia foi ótimo. Foi ótimo. Porque eu coloquei amor. Como Maria colocou amor para fazer a túnica de Jesus, eu coloquei? Coloquei. Então tá tudo bem. Então É bem até isso. um acalento pro nosso coração, né? Sim, sim, é verdade, né? Aquela sensação assim, né? Está consumado. Eu fiz o meu máximo. Para mim é uma sensação assim de alegria. Agora que eu vejo esse exemplo de Maria, eu chego no fim do dia e falo: Nossa, Senhor, hoje eu me desgastei. Então, olha, tá aqui, tá entregue. O meu sacrifício, minha oferenda para você tá entregue. Eu tô aqui acabada. Eu dei tudo para as pessoas. Não sobrou nada para mim. Eu tô morta. Tá aqui, um sacrifício entregue, né? Eu me sinto muito bem. Eu falo, nossa, Deus me ajudou. Hoje eu consegui, né? Hoje eu consegui levar as coisas com amor, né? Tá aqui, tá entregue, né? É bem esse É isso exemplo da aí. túnica, adorei, eu vou levar para mim. Ana, eu vou começar a encerrar antes que a gente. Eu não sei como é que tá. Eu tô achando que o Instagram não tá mais fazendo aquele negócio de derrubar a live tão Eu rápido, acho que né? não tá derrubando, as minhas não tá derrubando. Ainda bem, né? Mas vamos encerrando, que eu já vi que tem alguém chorando aí. Eu acho que é na sua casa. Tem. Acho que ela tá com o narizinho entupido. Vou lá dar uma força. Tadinho. Vai sim. Mas muito obrigada. Foi assim uma delícia. A Amanda falou aqui, ó, meu coração tá quentinho, estão de parabéns. Amanda, o meu também. Chega a tá doendo aqui de tanto sorrir. Ela fala e eu tô assim, chega a tá doendo. Ai, que amor. Mas olha, muito obrigada. Realmente, assim, eu sabia que ia ser uma live maravilhosa, uma verdadeira oração, um tesouro que vai ficar salvo aqui. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube também, para quem quiser assistir de novo, né? Ou para quem quiser mandar para os amigos, né? Porque a gente sempre pode mandar para uma mulher que de repente esteja passando por um momento difícil, ou que tenha uma devoção à Nossa Senhora, ou que possa ter, né? E que essa live possa ser de ajuda. Muito Ai, obrigada se por Deus ter quiser. aceitado esse convite. Foi uma Eu que delícia conversar agradeço. com você. Muito obrigada, Miriane. Para mim é sempre uma honra poder falar de Nossa Senhora. Assim, é um convite irrecusável. Fiquei muito feliz, adorei conversar com você. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu também espero. Muito Muito obrigada. obrigada Vai lá mesmo. cuidar da sua pequena. Vou lá, pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada. De nada. Não sei quem falou ali. A minha mãe aí. Ah, vamos sorrir. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente fazer um Tá, printzinho aqui. tá, Jo. Ah, é bom, né? Pra gente sair com uma carinha boa. Porque eu depois fico Eu fico sem sempre com ter cara feia nas possibilidade lives de também. qualquer capa para a minha live. Vai, um sorriso. Pronto. Obrigada, Ana. Vou desligar Eu que aqui. agradeço. Obrigada. Até Uma mais. boa noite para você. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.